Salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um capítulo da saga romana aqui no História com o Zelota. É uma saga dentro da saga, né? Falando aqui desse momento da tetrarquia, essa divisão de Roma e que realmente quase acabou com o Império, com tantas disputas e guerras civis. Hoje eu continuo a história de Constantino, que eu comecei a falar sobre ele no vídeo anterior aqui da saga romana, né, já no vídeo do Galério. E hoje tem esse conflito aí contra o Magêncio, né, que era o filho do Maximiano. Teve aí uma briga realmente que entrou aí para a história, inclusive do cristianismo. Eu vou falar sobre esses detalhes aqui. Bom, como você já sabe, eu sempre peço a vocês aí o começo do vídeo para dar um tapote no like, para não esquecer. Quando chega no final você acaba esquecendo. Então dá logo aí, que isso me incentiva bastante a estar fazendo esses vídeos para vocês, estar organizando todas essas histórias. São muitas ramificações que tem aqui nessa história para poder estar juntando tudo, organizar de uma forma cronológica para vocês e estar explicando de uma forma para que não fique aqui confuso. Então é um trabalho bastante trabalhoso, né? Se me permitem aí a redundância. Então dá um capote aí nesse like, compartilha aí com os amigos, a galera que gosta de história. Você que é novo aqui, sejam bem-vindos no canal, né? Vocês que são novos aqui eu falo sobre história, mais especificamente sobre história antiga, e já falei sobre várias civilizações. Dá uma olhada aí nas playlists de Grécia Antiga, de vídeos especiais, onde eu trago muitas civilizações como os hebreus, os macabeus, falo sobre civilizações do Oriente Médio, né, como o Egito e, enfim, muitas coisas da Mesopotâmia. E tenho trazido aí também esses vídeos especiais, né, que são justamente aí os vídeos das metas de inscritos. Nós já chegamos aos 300 inscritos, vou estar fazendo, o próximo vídeo será sobre os Seleucidas, né, que foram aí umas das civilizações que entraram na última enquete junto com os macabeus. E também você pode participar das enquetes lá no meu Instagram, @ozelota, onde você pode ficar sabendo aí dos vídeos quando são publicados. Sempre posto as capas dos vídeos lá. E também aviso aí se caso atrasar algum vídeo, vai ter um problema e tal. Então fica de olho lá. E aqui o YouTube também, ele não notifica às vezes as pessoas, né? Então lá você fica sabendo. Vídeos todas as quartas às 19 horas e sábado às 13 horas. Vou trazendo aqui vídeo para vocês aqui no História com Zelota. Bom, então vou começar aqui a falar sobre o Magêncio. Então, como eu já falei para vocês antes, eu vou estar dividindo essa história do Constantino em vários vídeos, porque foram muitos eventos que aconteceram na vida dele durante o seu império, né? No momento ele já é imperador, né? Já no vídeo do Galério ele já tinha se tornado imperador. Houve aquela divisão, chegamos a ter 6 imperadores. Depois, no final do vídeo do Galério, existiam apenas 4, né, após a morte do Galério. E aqui eu vou contar essa história, né? Vou voltar um pouquinho antes ainda da morte do Galério, né? Voltar para o ano de 308. Só voltar um pouco, né? Mas que tem uns momentos aqui interessantes que são importantes na vida do Magêncio, que foi o grande rival aí do Constantino nessa grande guerra civil, né? Magêncio, que era um usurpador, né? O filho do Maximiano. Enfim, se vocês quiserem saber mais detalhes, dê uma olhada lá no vídeo que eu fiz sobre o Maximiano e também no vídeo passado sobre o Galério. Eu conto aí todos os detalhes sobre isso. Vamos gastar tempo de vídeo aqui já contando aí coisas que eu já falei aqui antes. Bom, vamos lá. Então, em relação ao Magêncio, ele estava como imperador, né, como usurpador, estava em Roma, na capital do império. Havia ficado ali também com a África, né, algumas províncias. E ele acabou tendo um outro problema durante o seu império, né? Que era um império não oficial, não reconhecido. Então surge um nome em Cartago, que era o de Domício Alexandre, no ano de 308. Esse cara, ele era o governador daquela província. Então foi o seguinte, o Magêncio se achava o todo-poderoso imperador. Claro que existiam os outros nomes, como o Maxímio Daia. Vou até ficar chamando de Daia nesse vídeo para não ficar tão difícil, para não me enrolar aqui com Maximiano, Maxímio, ou Maxímio, enfim, são vários nomes parecidos, então chama ele de Daia. Não tinha o Daia, tinha o outro também, que era o Severo, que já apareceu no vídeo passado, também já foi embora, já morreu. Enfim, são vários nomes. E aí vai surgir esse cara aí, que era governador na província de Cartago, né, que fazia parte ali da África, né, que foi fundada
fenícios. Eu falei sobre os fenícios aí nos vídeos especiais. E aí ele é enviado a ele, né, uma imagem do Magêncio, né, como imperador. E ele não aceita aquela imagem, ele rejeita colocar aquela imagem no palácio, o palácio dele de governador, né, pretor, porque o imperador era o Galério, não ele. E aí isso vai gerar uma comoção das tropas que estavam alocadas ali em Cartago e vão o aclamar como imperador. Aí surge aí mais um nome aí para toda essa confusão que está acontecendo em Roma. E aí ele se torna o usurpador de Magêncio, né? O usurpador do usurpador, né? Já aconteceu isso aí antes. Então teremos aí esse confronto entre o Magêncio e o Alexandre, o Domício Alexandre. Aí Alexandre ele consegue o apoio de Constantino, não assim oficial, o ponto de Constantino enviar tropas. Isso no ano de 310. Isso vai acabar dificultando um pouco aí a vida do Alexandre, né? Que já começou a sonhar aí com o trono. Ele tinha juntado o que ele tinha de tropas que estavam na África, mais alguns povos africanos que ele conseguiu recrutar, né? Que eram algumas tribos, como a dos Gentulos e a dos Mauros. Eu inclusive já falei anteriormente aqui em outros vídeos a respeito dos Mauros, que são os antecessores, né, dos Mouros, que depois chegarão ali na Europa e vai ter muita história ali na Península Ibérica. Isso aí eu vou falar bem futuramente aqui no canal. E aí era o seguinte, o grande problema para Magêncio dessa usurpação seria o seguinte: Cartago era um dos principais distribuidores de grãos, né, que mandava para Roma. E aí o que foi que o Alexandre fez? Foi cortar esse abastecimento de grãos para Roma. E aí Magêncio ficou numa situação difícil, ele teve que aumentar os impostos, né, principalmente os impostos que eram cobrados aos senadores. Veja só a situação, né? Você sabe que mexer com o Senado é complicado, né? Mexer com as tropas é complicado, com o Senado é complicado. Se não tem aquele balanço ali, aquele equilíbrio entre os dois lados, o cara cai, né? Então alguém vai querer a cabeça dele. Só que aí foi o que ele fez, ele vai mandar, ele não vai pessoalmente resolver esse problema, ele vai mandar o prefeito pretoriano dele, que era chamado de Rúfio Volusiano, e também um general chamado Zenas, para abafar essa rebelião. Então eles chegam lá e conseguem vencer sem dificuldades o Alexandre, já que ele estava com uma tropa ali praticamente amadora, né, formada ali com quem conseguiu o apoio, né? Foi praticamente um pega na rua ali para fazer aí o exército dele. Como a gente fala aí, usa esse termo de futebol, né? De time que é montado em cima da hora, chama de pega na rua, né? Vem cá, entra aqui, participa aqui. Então foi mais ou menos assim que ele montou o exército dele. Isso fez com que ele não tivesse uma equipe, uma tropa, um exército bem preparado para esse confronto aí contra o Rúfio e o Zenas. Ele acabou sendo derrotado, aí ele vai fugir para a cidade de Cirta, que é a capital da Numídia. E aí ele acaba sofrendo aí um ataque nessa cidade, vai ser atacado e saqueado. E ele vai ser preso, né? Vai ser capturado e depois ele é estrangulado. E aí com isso todos os apoiadores dele acabaram também sendo mortos e tiveram aí suas propriedades confiscadas. Bom, aí entramos agora na sequência aqui do Magêncio. Então eu vou entrar no pré-conflito aí de Constantino com o Magêncio. Então vou definir aqui esse tópico como Constantino e Licínio versus Magêncio e Iudaia, né? Maxímio e Iudaia. Então é o seguinte, após a morte do Maximiano, a relação do Magêncio com Constantino vai se deteriorar, né? A questão do cara, o cara matou o pai dele, matou entre aspas, né? Deu a opção dele de se suicidar, né? Mas claro que o velho Maximiano já havia tido uma briga com o próprio filho dele, o Magêncio, quando ele tentou tomar o trono do filho, né? Por isso que eles acabaram brigando e o Magêncio foi embora, foi para Gália atrás do Constantino, né? De apoio, e tentou também usurpar o trono de Constantino, que culminou aí, obviamente, com a sua morte na cidade de Marsella, na França, né? Na atual Marsella, na França. E aí o Maximiano Daia, ele havia dividido o Oriente entre ele e o Licínio. O Licínio ficou com as províncias orientais e Daia tinha ficado com as asiáticas. A Daia estava lutando contra um rei na Armênia, quando ele descobre que havia acontecido uma aliança entre Constantino e Licínio, uma aliança secreta.
que havia sido feito entre os dois, que vai culminar depois de todos esses conflitos que eu estou falando aqui, inclusive no casamento, né, da irmã do Constantino com o Licínio, né, a irmã dele, Constância, que é a filha, no caso, a filha do Maximiano, né, do Constâncio Cloro, né, a filha do Constâncio Cloro com a Fausta, né, que era a filha do Maximiano, né, não era filha, dizem que era enteada dele, né, ou enfim, ou era filha, não existe aí uma certeza a respeito disso, né, eu já falei sobre isso no vídeo dele. Enfim, aí com essa aliança, né, o que vai acontecer? O Daia acaba se aliando a Magêncio, que era o famoso tirano, ditador, usurpador, enfim. Aí o Magêncio, ele, como já tinha se posicionado contra o Constantino, ele vai tentar tomar a Récia, a província da Récia, para separar o território de Constantino do território de Licínio, para que os dois não acabassem não tendo essa fronteira, essa região que ligaria as partes, né, que eram definidas para cada um deles, né, esses 4 nomes que estavam aí. Só que aí aconteceu o seguinte, que o Licínio, ele, a mando do Constantino, se antecipou e tomou a cidade de Istria, que fica, a maior parte dessa cidade hoje se localiza na Croácia, essa província aí. E aí Licínio, ele vai dar um tempo, né, que houve a morte do Galério, e aí foi um momento que Daia aproveitou para tomar a Ásia Menor, anexando ali o seu território. E aí antes eles se enfrentarem diretamente, o Licínio e o Daia, eles vão tentar ali um acordo, né, um acordo de paz, que vai acontecer em Bósforo, na cidade de Bósforo. Eles vão tentar esse acordo de paz, só que aí eles não vão entrar nesse acordo. Nesse meio tempo acontece a morte do Galério, que vai desestabilizar aí toda a tetrarquia, já que ele era o último tetrarca, os tetrarcas originais, e ele seria meio que um juiz para apaziguar os lados, né? Era o mais velho, era o cara mais vivido, Maximiano já tinha morrido, então ele era o cara que seria o nome para poder fazer esse equilíbrio aí entre esse pessoal aí brigando aí pelo Império. E a Magêncio, ele aproveita esse tempo aí de relativa paz, pelo luto da morte do Galério, ele vai fortificar o norte da Itália, né? E ele vai contar com o apoio dos cristãos. Na verdade, ele vai tentar conquistar o apoio dos cristãos, permitindo que os cristãos escolhessem um novo Papa, né? Que foi o Eusébio, que se tornou o 30º Papa. Ele vai tentar conquistar esse apoio dos cristãos e tal, mas isso aí não vai dar muito certo, não. Vai acontecer vários problemas aí, que era o seguinte, ele não tinha muita popularidade, né, pela questão dos impostos que ele havia aumentado, a questão dos suprimentos que haviam diminuído, e fora que a igreja cristã havia se dividido em várias facções, depois aí dessas perseguições de Diocleciano. Com isso ele não vai ter os cristãos como uma unidade única como era antes, né? Então ele vai ter essas várias facções. Isso vai fazer com que ele não tenha um apoio total dos cristãos, que também viam o Constantino como uma figura mais simpática do que o Magêncio. Mas meio que perceberam que o Magêncio, ele tinha segundas intenções com esse apoio aí dos cristãos. Então ele queria ter o apoio popular para se manter no cargo. Então ele queria ter os cristãos do lado dele também, para aumentar a quantidade de pessoas. Só que ainda aí, com esse aumento dos impostos, né, ficou aí mais difícil, né? E aí Magêncio, ele declara a guerra a Constantino por conta da morte do pai dele, né, ter sido assassinado, né? Como já mencionei, ele se suicidou, né? Foi dada a opção a ele de suicídio. E aí vamos ter duas alianças, né, e 2 guerras civis. Vai ser justamente essas do Constantino contra o Magêncio, que é a que eu vou falar agora, e a outra que aconteceu lá entre o Licínio e o Daia. Para não ficar muito extenso, eu vou falar aqui a do Constantino e Magêncio agora nesse vídeo. A outra eu vou deixar para o outro vídeo. Bom, aí foi o seguinte, o Magêncio, ele vai se preparar para esse conflito. Primeiro ele vai esperar um ataque
o aliado do Constantino, que é o Licínio, e ele vai colocar o seu exército posicionado em Verona. Ele tinha conseguido juntar um exército com aproximadamente 100 mil homens. Isso aí estava contando as forças que ele tinha da África, que ele havia reconquistado. Eles tinham os pretorianos, tinha a cavalaria imperial, tinha as forças que haviam desertado lá, né? O pessoal que estava com Severo, que fez parte lá do exército Maximiano, o pai dele, a quem não lembra ali naquele conflito, né? Quando Severo tentou lutar lá contra o Magêncio, o pessoal viu o antigo líder deles, o antigo comandante, e desertaram lá pro lado dele, né? E o Alexandre se deu mal. E aí ele pegou esse pessoal todo e saiu espalhando nas cidades que estavam fortificadas. Estariam no caminho da jornada de Constantino para chegar até Roma, já que Constantino estava na Gália, né? Constantino tinha um exército menor, muito menor do que o do exército do Magêncio. Ele contava com entre 25 mil e 40 mil homens, então é um exército bem menor do que o dele. Porque o grande problema de Constantino era o seguinte: como ele estava na parte ali ocidental, então ele não poderia retirar as tropas que estavam ali nos fortes, nas muralhas, e faziam a fronteira com o Reno. Senão, se ele tirasse dali, não teria ninguém para defender o Reno. Os bárbaros, né, ali do Oriente, não, os povos germânicos, não iam ficar ali de braço cruzado, ou comendo pipoca, assistindo ali o conflito entre os romanos, essas guerras civis entre os próprios romanos. Eles iam aproveitar para invadir, né? Ninguém ali seria besta, né? Só que aí acontece o seguinte: ele vai contrariar o conselho dos generais e outros nomes lá que faziam parte do conselho dele. Ele resolve se antecipar e partir para cima de Magêncio, para o confronto direto. Ele vai sair com apenas um quarto dessa tropa dele, saindo dos Alpes na Gália. Ele vai sair dominando todas as cidades que estavam pelo caminho, todas as cidades fortificadas. E aí vai conquistando também o apoio dessas cidades, né? Ele já chegou logo na primeira cidade, ele já vai derrubando o portão. Só que aí ele disse para o exército: não faça saque aqui, não destrua nada, vamos seguir adiante. Ele queria justamente isso, mostrar o apoio das pessoas quando ele passasse, não mostrasse um cara que vinha para destruir tudo. Mas eu venho aqui para fazer essa harmonia, né? Vou lá para tirar o usurpador, eu tenho mais direito de ser imperador do que ele. E aí ele saiu, na sequência, se demonstrando um excelente estrategista militar. Em diversos confrontos contra os exércitos de Magêncio, ele consegue derrotá-lo usando diversas estratégias diferentes. Contra a cavalaria imperial, ele consegue derrotar usando massas, derrubando os cavaleiros, e saía conseguindo usar estratégias de surpreender o exército Magêncio. Ele usou muito da inteligência, muita estratégia, e saiu vencendo, né, nesse caminho dele, até chegar à cidade de Mediolano, que eu mencionei no vídeo passado, mas eu já tinha falado antes que Mediolano é a antiga cidade de Milão. Eu esqueci de mencionar isso no vídeo passado, mas eu já tinha falado antes que é a cidade de Milão. Isso foi no ano de 302. Ele vai ficar por ali durante o período até o verão desse ano. Aí era esperado o seguinte, que Magêncio ficasse em Roma, já que ele havia estado lá também nas outras situações que aconteceram com Galera e com Alexandre. A cidade estava toda só fortificada, né, com aquelas muralhas aurelianas e tal, já mencionei nos vídeos anteriores. E ele esperaria fazer um cerco, né, contra o exército de Constantino e fazer com que o pessoal lá tivesse os suprimentos acabassem, ficasse com fome e tal, e acabasse aproveitando disso para acabar executando ali todos os inimigos. Mas ele acabou saindo da sua fortaleza para o confronto direto com Constantino. Isso é uma coisa que tem várias versões a respeito dessa atitude dele, mais de emoção, né? De ter sido movido mais pela emoção do que pela razão como ele teve nas duas vezes anteriores e que chegaram até as portas ali de Roma. Uma que dizem que os adivinhos, coisas místicas, disseram para ele que seria um dia vitorioso para ele, né? Seria o mesmo dia que ele subiu ao trono, né? Quando ele chegou ao trono, no caso foi no dia 28 de outubro de 306.
Estamos aqui em 312, né, 6 anos depois. E aquele dia foi um dia glorioso para ele, então poderia se repetir aquela glória e eles viam aquilo ali como uma vitória certa para ele. Tem as teorias que falam também a questão do cristianismo, da providência divina, entre outras coisas que estavam a favor dele e que ele sentiu ali que ele iria vencer aquela batalha contra Constantino. E aí faz com que ele saia da sua fortaleza e vá até a batalha de Pontelívio, que era uma das pontes que cruzava o rio Tibre. Então essa batalha é a batalha onde vai justamente acontecer esse momento marcante na vida de Constantino, na vida e na história do cristianismo em Roma. E vai segundo a tradição cristã, né, que diz o seguinte: um dia antes dessa batalha, o dia, no caso 7, né, de outubro, Constantino, ele caminhando com seu exército, indo até Roma, ele avista um sinal no céu, né, uma visão no céu, que dizia em latim, com este sinal vencerás. E aí ele vê aquela imagem, mas não entende o que é que aquilo dizia. Então à noite ele dormiu e sonhou com Cristo. O Cristo havia mostrado a ele um sinal, né, que era o Qui, que era um X, atravessado pelo Rho, que era o P, né, são letras romanas, o Qui e o Rho. Atravessadas, né, que seriam as primeiras letras do nome Cristo em grego. E aí ele olhou aquilo ali e pensou em utilizar para o combate. Segundo a visão aí dos cientistas, né, tirando aquele lado religioso da coisa, dizem que esse símbolo que ele viu, né, desse X com T, teria sido um fenômeno meteorológico chamado de anel solar, né, que pode produzir imagens desse tipo, né? Olhando para o céu, aí você acaba vendo, olhando para o sol, aqueles raios de sol, acaba formando essas imagens aí até na vista do quem estiver olhando. Enfim, aí ele mandou os seus soldados pintarem aquele símbolo no escudo. Seria o X, seria a cruz, né, com aquele P e tal, pintasse no escudo, que aquele símbolo ali ajudaria eles a vencer aquela batalha. E nisso ele foi para esse confronto. Aí Constantino, ele consegue vencer as tropas de Magêncio, um combate duríssimo, em que Magêncio tinha a vantagem de ter a maioria, uma quantidade de homens do seu exército, e Constantino consegue vencê-lo usando as suas estratégias e acreditando na ajuda que aquele símbolo estava dando a ele, né? E ele acaba conseguindo vencer o Magêncio, e as tropas do Magêncio eles recuam, e o Magêncio acabou caindo no rio Tibre, e acabou morrendo afogado ali no meio de toda aquela confusão. O corpo do Magêncio vai ser encontrado só um dia depois. O corpo dele é encontrado, Constantino entra em Roma, desfilando com o corpo lá do Magêncio. Depois enviou o corpo de Magêncio para a África. Aí tem uma questão que é o seguinte: o Magêncio, ele era cristão ou não? Dizem que ele perseguia cristãos, outros dizem que não, mas enfim, ele não está na lista, né, de imperadores que eram perseguidores de cristãos, segundo a história augusta, né? Mas os cristãos da época diziam que ele era bastante hostil, né? Ele tinha só aquela questão do interesse, né, de ter o apoio dos cristãos, mas ele não era cristão, nem ele se importava com os cristãos. Então teve a questão também do dominatus memorae, né, que é aquela questão de apagar o cara da memória na história, né, que acabou apagando algumas obras que ele havia feito durante o seu período como imperador. Entre dessas aí foram descobertas apenas no século XX, através de moedas, de algumas coisas que foram encontradas em escavações, e foi da Basílica de Magêncio, que ele havia construído, né, no Fórum Romano. Ficou com esse nome aí de Basílica de Magêncio. E estava associado ao nome do Constantino. O Constantino havia feito, mas descobriram que foi o Magêncio que havia construído aquela basílica. E aí ficou com esse nome aí de Basílica de Magêncio.
Bom, eu vou dar sequência à história do Constantino, já que ele agora venceu uma agência, e teremos um outro conflito, que vai ser entre o Maxímio e o Licínio, né? O Daia contra o Licínio, e vão se enfrentar no ano de 313, que é no ano seguinte. E lá a gente vai ter um desencadeamento dessa história e como ficará a situação de Constantino agora aguardando aí esse outro conflito e apoiando o Licínio, né, para que ele dê sequência ao seu império. Então eu voltarei no sábado com mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Trarei aí mais informações sobre Constantino no próximo vídeo. No sábado eu voltarei um vídeo especial dos Seleucidas e vou começar já uma nova enquete aí amanhã mesmo, ou hoje, lá no meu Instagram. Acho que hoje mesmo eu já faço essa enquete no Instagram com civilizações aí do Ocidente, né? Das tribos bárbaras, já temos visto aqui nos vídeos, né? Vou falar sobre algumas delas, né? Vou colocar algumas delas aqui para a gente falar, porque a história dessas tribos se alongam aí até a Idade Média, e justamente começa a Idade Média quando o Império Romano cai, né? A queda de Constantinopla. É o que eu vou falar aí nos vídeos de Constantino aí, né? Falando sobre a fundação de Constantinopla e tal, e essa divisão de Roma Ocidental, Roma Oriental, de forma física, mais com duas sedes agora. Bom, nos vemos aí no próximo sábado. Obrigado para quem ficou até o final do vídeo. Um abraço do Zelota e até o sábado às 13 horas. Falou, pessoal.